Cordiais saudações telespectadores, sintam-se por mim cumprimentados. Esta aqui é mais uma edição daquilo que é o teu, o meu e o nosso Papo Espero. Meu nome é Henka Sanchemani e hoje teremos como convidado principal o ilustre Estevão Chaviço, um jornalista de renome neste país, que junto de nós iremos destrinchar um tema que tem se destacado muito no nosso mercado, que é os sistemas de educação e as melhorias que podem ser implementadas no intuito do desenvolvimento deste país. E para destrinchar este tema, tenho aqui junto de mim o ilustre Estevão Chaviço, que irá apresentar aquilo que é o seu ponto de vista para a melhoria da questão do sistema de educação em Moçambique. Ilustre, como está? Tudo andar, obrigado. Que também é muito pelo convite, sempre um prazer. E como questão inicial, que avaliação dá o sistema acadêmico moçambicano? Olha, é complicado. Como sempre digo, isto tudo faz parte de um pacote de ideia de nação. Né? Nós temos quase 50 anos agora, 40 e poucos. Todos os nossos setores ainda estão associados a esse processo de crescimento e a educação não está fora disso. Os níveis, as dificuldades e os desafios que a educação enfrenta em Moçambique são resultado desse sentido de crescimento ou de imaturidade que o país ainda possui. E dizer que as condições são boas a esta altura, eu estaria a enganar-vos. Falta muita produção académica, falta pujança do próprio sistema na vida política do país. Se for notar em outros países, em outros circuitos, a academia desenvolve ou desempenha um papel fundamental porque ela acompanha o crescimento da democracia dentro do próprio país. Se o país, por exemplo, vai a um pleito eleitoral, a um ciclo eleitoral, a academia é, por exemplo, uma das mais importantes naquilo que se faz que se chama sondagens, por exemplo, que é no fundo uma espécie de pesquisa que são feitas por pessoas que têm competências para tais e depois cria-se ali à volta desse um debate mais vivo. Os problemas sociais que esses países enfrentam, parte deles, a resolução, é encontrada nas academias. No nosso caso, o que é que nós fazemos? Nós vamos às academias para ter o papel, para ter a licenciatura, para ter o mestrado e depois disso nunca mais sequer falamos do tema que nós desenvolvemos enquanto estudantes. Há milhares de teses nas nossas instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, podiam ser aproveitadas, melhoradas e poderiam servir para reforçar o espólio académico em Moçambique, mas não acontece isso. O que acontece é que parece que vamos à academia para timbrar o papel e para poder depois seguir as nossas carreiras ou conseguir um emprego e tudo mais. Então há uma secundarização do processo, há uma secundarização da academia que, a meu ver, tem que ver com a maturidade do próprio crescimento do Estado. O Estado está a crescer, está a encontrar-se. Há, por exemplo, áreas académicas que ainda são uma novidade. Portanto, há ainda muitos desafios pela frente. Isso não me faz pensar que as coisas não podem estar melhores, ou pelo menos não há evolução. Sim, há cada vez mais escolas a surgir, o que é importantíssimo. O sistema de ensino tem que ser muito facetado, tem que ser abrangente. Esse é um exercício que vai surgindo, na verdade, de certo modo, de forma complexa, porque isso implica o surgimento de instituições privadas em detrimento de instituições públicas, o que é complicado, porque nós saímos da 12ª classe sem dinheiro para arcar com despesas comum à universidade. Mas cresce sim, há sim um sentido de progresso, mas os desafios ainda são brutais. Diria que os desafios são mais brutais em termos epistemológicos, ou de qualidade daquilo que se produz e mais. Pronto, para começar, acho que começaria dessa forma. Com base nas exigências apresentadas pelas empresas, é possível crer que o nosso sistema está realmente capacitado a supri-las? Não, tenho dúvidas. Eu estou na área de comunicação, jornalismo, a minha área de formação, mas ao mesmo tempo eu sou formado em filosofia, sou licenciado em filosofia. E te posso garantir que, pelo menos em comunicação, todos os estudantes que tenho recebido, por exemplo, a fazer estágios
ou para conversas ou para orientação, todos eles, depois de formados, carecem de uma nova formação. Ou seja, as pessoas não saem prontas para entrar para o mercado de emprego. Há uma segunda fase prática que elas são impingidas, que é, acima de tudo, a fase em que realmente percebem que estão a passar da teoria para a prática. Né? Isto também tem explicações. Né? A primeira seria, talvez, a distância entre o mercado de emprego e as instituições de ensino. Né? Há sim planos ou programas de bolsas, estágios que vão sendo desenhados por algumas instituições, mas há ainda uma distância entre o mercado de emprego e as instituições de ensino. O que faz com que, se tu termines o 11º ano, antes da universidade, termines a universidade e depois tenhas de, pelo menos por 1 ano ou 6 meses, ser reformado dentro da instituição em que estás. E acho que é um bocado complicado, porque a experiência que tenho, por exemplo, na comunicação, as pessoas chegam às nossas redações, têm que aprender o beabá, têm que aprender como é que se compõe uma notícia, têm que aprender como é que se pensa num lead, porque as pessoas não estão prontas. E não tem culpa disso, ninguém os culpa desse aspecto. É mesmo questões estruturais que eu acho que temos que atravessar. Então mesmo, tipo, eles meio que existe aquele pensamento que temos que definir, que é a escola forma, dá o teórico, mas é importante implementar no prático. Exatamente. E aliás, é engraçado que boa parte das pessoas que chegam, por exemplo, eu tenho sempre dois níveis. Tenho estudantes que vêm à redação, por exemplo, de licenciados, e acredito que os estudantes de ensino técnico têm melhor aproveitamento do que os estudantes de ensino superior. Por quê? Porque a pessoa sai do ensino superior com a perspectiva de que é um licenciado, é um mestrado e tudo mais. E chega à nossa redação, percebe que o jornalismo não é de títulos académicos, o jornalismo é prático. Então, por mais que seja um PhD, se não consegue compor uma notícia, não vai servir para nada. Portanto, os mais novos, sem este preconceito preestabelecido, estão a melhor altura de aprender rapidamente. Eu noto que os estudantes de ensino técnico têm esse dinamismo de aprender rapidamente, porque vêm com essa lógica de que querem aprender. Agora, os que vêm com este grau, ou aquele, chegam e tudo mais, ficam uns ilustres e não conseguem compor uma notícia. É um bocado complicado nesse sentido. Aquele ditado, quem muito tem, nada aprende. Nada tem, exatamente. É realmente um fato considerável que boa parte dos alunos com nível superior meio que chegam, podemos assim dizer, cruz ao mercado. Acredita que as empresas ainda destacam o ponto de não estarem a encontrar profissionais qualificados? Eu acho que varia do segmento, porque há segmentos muito específicos. Por exemplo, há uma emergência do setor do petróleo e gás. É um setor muito específico. O Moçambique, por exemplo, não tem histórico de quadros formados, já assim começa-se a formar. As principais universidades moçambicanas começam a formar quadros para esse setor, mas ainda é embrionário, ainda é novo. E uma empresa, por exemplo, que vem explorar os recursos minerais, sei lá, em Cabo Delgado, em qualquer sítio, obviamente no quadro institucional, no quadro que compõe o corpo da mesma, vai querer ter quadros qualificados. São setores em que não há falhas, não se pode pensar numa falha. Né? Portanto, vai ter de importar, a este grau vai ter de importar. Mas como é que se faz? Como é que se resolve isso? Resolve-se com legislação. Isso Moçambique fez em alguns momentos, que é definir uma legislação que obriga setores embrionários como esse, primeiro, a terem um compromisso de formação de estudantes. Né? Por exemplo, a empresa está a operar, tem quadros estrangeiros, mas é obrigatório que a empresa, por exemplo, durante X anos de produção, forme X moçambicanos dentro dessa área. Isso reforça, obriga a instituição, a empresa, nesse caso, a ter uma espécie de um compromisso com o próprio país. E funciona em determinadas instâncias. E nesse segmento é preciso compreender. Eu, enquanto empresário, não quero investir dinheiro para ter dúvidas dentro do meu corpo operativo. Quero investir dinheiro para a gente produzir. Né? Sinto que há fragilidades na formação nesse contexto, obviamente vou importar mão de obra. Mas no setor das ciências humanas, eu acho que não, eu acho que há um monte de pessoas com qualidade que
estão aí, que acabam de ser formadas e que podem ocupar muito bem esses setores. Agora, como é que, depois do que eu disse antes, como é que nós fazemos essa simbiose se há um setor educacional distante do setor de trabalho? Porque quando se define, por exemplo, numa instituição, programas de estágio, quem devia estagiar eram os melhores estudantes, ou são os melhores estudantes daquela instituição. Não é o que nós vemos. Quem consegue o estágio é quem consegue um way, é quem consegue encontrar alguma forma e lá está. Mas, por quê? Porque a instituição de ensino e o mercado de emprego, as instituições que operam no mercado de emprego, estão distantes uma da outra. Né? Então não conseguimos, para esses programas de estágio, escolher as melhores pessoas. É engraçado que eu digo isso sempre na minha turma, seja de jornalismo ou de filosofia, os melhores estudantes estão na rua. Os melhores estudantes estão na rua. A verdade é que alguns bons também, tive uma turma de jornalismo boa, alguns conseguiram se ingrar, mas há muita gente boa que não conseguiu espaço exatamente porque não teve esses canais abertos para poder ingressar. E é uma pena, porque o que fica a aparecer? Fica a aparecer que nós não temos estudantes bons e por isso as empresas têm que importar, mas nós temos estudantes bons. O canal entre a escola ou a instituição ou a universidade e o mercado de emprego é que não está em consonância, é que não está sincronizado. Portanto, é uma espécie de um problema sistémico que só pode ser vencido primeiro com o aumento da produção. É preciso que as academias tomem posição, comecem a produzir conteúdos para fora, não é fazer a licenciatura fechada, deixar a coisa na biblioteca e ficar por isso mesmo. Não, é preciso produzir e lançar para que isto seja usado para o bem social. É preciso que haja uma sintonia do mercado de emprego e as instituições que formam, para que os melhores consigam sair de lá e ter espaço, não necessariamente quem consegue ter ali uma cunha ou coisa assim, que sejam os melhores a irem para lá. E é preciso, acima de tudo, perceber que o país vai enfrentar desafios, vai crescendo em função dos pouquitos anos que tem. Então é fato que podemos admitir que as empresas têm um certo receio de trazer alguém cru para o mercado. Principalmente nas ciências exatas. É que tu estás a investir milhões de dólares. Vou dar um exemplo da Total. A Total vai investir 20 mil milhões de dólares num projeto em Cabo Delgado. O quadro institucional que deve operar na Total com 20 mil milhões de dólares tem que ser, sem dúvida, excepcional. Então, é um bocado complicado nesse sentido. E depois o que acontece? Por exemplo, para a questão do gás natural em Cabo Delgado. O que Moçambique acaba tendo em termos de aproveitamento local são aspectos ligados ou às pequenas e médias empresas que prestam serviço à Total, ou malta ligada à comunicação, ou outros aspectos não necessariamente essenciais. Quem vai operar, quem está no centro daquela estrutura, infelizmente não é mão de obra moçambicana, infelizmente. Então é um processo, é preciso obrigar essas pessoas a formarem moçambicanos, darem espaços moçambicanos, ao mesmo tempo que os espaços moçambicanos é preciso que comecem a compreender que a academia não é para dar papel, a academia é para formar e contribuir para o bem-estar social. É justo considerar que o sistema acadêmico atual continua sendo promissor para as gerações futuras? Eu acredito que as instituições moçambicanas são capazes de dar respostas aos desafios da próxima geração ou desta geração. Acredito que é possível. Agora, é preciso não ter medo de tocar na ferida, de apontar o dedo quando as coisas não estão corretas, quando as coisas não estão boas. Percebermos que, olha, nós não podemos continuar a admitir que pessoas que nem sequer conseguem escrever ou ler sejam consideradas licenciadas. Temos que parar com isso. Não podemos mudar. E nós temos casos disso. Cada um de nós aqui conhece pelo menos alguém que passou, está ali, tem um certificado, é licenciado, mas não sabe ler dificuldades básicas. Temos que começar a parar com isso. Por quê? Porque isto é sério. Isto são profissões. E o que acontece quando fragilizas um sistema de ensino? A consequência é geracional. Ou seja, estás a mandar ao mercado de emprego alguém sem as competências exigidas, essa pessoa vai ficar por 10, 20, 30 anos no mercado de emprego. Consequência disso, toda uma geração, todo um período vai estar a ser manchado por uma pessoa incompetente a operar. Então temos que começar a ter esta coragem, radicalidade de levantar e dizer não.
este tipo de quadros que nós não vamos aceitar, este tipo de formação não podemos aceitar. Haver, na minha opinião, falta um bocado disso, uma fiscalização muito mais cerrada sobre as instituições de ensino privadas. É preciso estarmos em consonância, é preciso que o governo olhe com seriedade para o que elas fazem, como é que operam, porque o facto de estarem fora do circuito, controlado de certo modo pelas instituições do governo, faz com que haja algumas arbitrariedades. Há uma coisa que acontece, por exemplo, em algumas instituições de ensino superior privadas, que eu acho totalmente descabida, que é, se eu não pago a mensalidade, não tenho acesso a notas. Não pode, não faz sentido nenhum. As notas são o meu aproveitamento, não tem que ver. Uma coisa é não me imprimir o meu certificado, outra coisa é me banir da tudo. Agora, privar-me de ver as minhas notas, porque não paguei a mensalidade, é preciso legislar isso, é preciso que o governo faça mão forte para poder, vamos lá, pelo menos uniformizar a atividade dessas instituições. Isso vai melhorar um bocadinho o nosso sistema de ensino. E como considerações? Bom, em jeito de consideração final, eu reitero sempre uma coisa. O futuro de Moçambique, o futuro deste país, está nas mãos desta geração nova, que por vezes parece que não sabe muito bem como seguir ou o que fazer, como fazer, mas o futuro de Moçambique está nesta geração. E se deixarmos de acreditar que é possível, que Moçambique é possível, estamos obviamente a adiar ou a secundarizar aquilo que é o futuro deste país, passa aqui a redundância. Jovens acreditem que é possível, acreditem nas instituições que têm, acreditem que vocês podem ser competentes e, acima de tudo, façam-no de coração. Porque se olharmos para a história, quem sempre fez mudanças aqui neste país ou em qualquer outro lado foram as gerações mais novas, foi sempre a juventude. Portanto, agora é a hora da juventude de segurar o país pelas mãos e, dentro dos seus pequenos circuitos, fazer estas mudanças e pegar um ritmo e levar o país a bom ponto. E desta forma fechamos esta que foi mais uma edição daquilo que é o nosso, o vosso, o meu programa, e agradecer aqui ao Ilustre por nos permitir compartilhar um pouco mais do seu conhecimento sobre esta questão. Dizer que todos os pontos apresentados foram, eu acredito, bem produtivos o suficiente para sanar todas as dúvidas presentes e deixar a destacar que o futuro do amanhã depende de nós. Esta é a Bright Youth Moçambique, comunicando para o desenvolvimento juvenil.